você se acha uma mulher segura e confiante? Eu era uma pessoa totalmente insegura, totalmente, com falta de confiança. E hoje eu me sinto muito feliz por ter a coragem e a segurança de abrir uma câmera e fazer um vídeo como esse. Me sentia frustrada comigo, com a minha relação, com a minha profissão, baixa autoestima, não conseguia dizer não para as pessoas, não confiava em mim, era insegura para tomar qualquer decisão, tinha medo de ficar sozinha, medo do julgamento das pessoas. E aí a vida vai te colocando em desafios e você vai aprendendo, vai entendendo, vai amadurecendo, vai chorando, vai rindo, e tudo vai acontecendo de uma forma que depois, na hora a gente não entende, mas depois a conta fecha. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. Eu vivi um relacionamento de 24 anos. 10 deles foram de namoro, onde aos poucos, sem perceber, eu fui colocando a minha vida na mão dessa pessoa. Na tentativa de me sentir segura, eu fazia de tudo. Eu deixava ele fazer de tudo, né? Como se o relacionamento fosse o centro da minha vida. Tudo girava em torno daquilo, daquele namoro. Não, eu não chegava a ser aquela mulher submissa, mas eu era aquela boazinha, sabe? Por medo de ficar sozinha, eu priorizava esse relacionamento. Claro que no meio de tudo isso tinha muita carência, tanto minha quanto dele. Então era assim: onde eu ia, ele ia, onde eu estava, ele estava. A gente não se desgrudava o tempo todo. E por mais que isso seja bacana, você ter uma pessoa ali do teu lado que faça tudo com você, que vá, nos lugares com você, por mais que isso seja positivo, por um lado, quando a gente perde a medida disso, você começa sem perceber a se perder de você, porque você já não sabe mais fazer nada sem que a pessoa esteja junto de você. E no meio de tudo isso, eu comecei a projetar a minha felicidade em cima dele. A dependência emocional era tanta que eu não conseguia fazer nada sem ele estar junto comigo. E no meio de tudo isso, as amizades que eu tinha foi se perdendo. É natural que quando a gente namore, a gente vá perdendo um pouco, né, da amizade que a gente tem e tal. Mas você vai indo para um outro lado, você vai sendo amiga dos amigos dele e tal, né? E quando eu vi, eu já estava longe das minhas amigas. Mas isso não me incomodava, não tinha problema nenhum. Eu não percebia a gravidade disso. Eu só fui perceber a gravidade disso muitos anos depois. E lá naquela época não tinha celular, né? Como tem hoje. Você não tinha muito controle ali de WhatsApp, nada disso. Então eu ficava em casa esperando ele telefonar, no telefone fixo. E quando ele telefonava, era horas e horas no telefone, né? Isso foi lá em 1994, eu com 18 anos e já me colocando à disposição de um relacionamento dessa forma, de uma forma prejudicada, de uma forma que para mim era certa naquele momento. Mas isso me levou a um caminho, a um trajeto que ao longo, né, aos poucos a gente vai tratando aqui, tinha que ser tudo muito do meu jeito, tinha que ser na minha hora, né? Eu era uma pessoa bastante controladora, eu cobrava muito do comportamento dele, que se ele não fizesse, eu terminaria, enfim. A gente tinha essa dinâmica, né? Com o tempo isso foi se desgastando, né? Mas mesmo assim, depois de 10 anos eu resolvi me casar e nós nos casamos e ficamos juntos por mais 14 anos. E sem saber, sempre acreditando que eu tinha razão em tudo, sem ter uma base sólida, uma base que pudesse na verdade, eu não construí uma base ao longo da minha vida para, na hora da dificuldade, tomar uma decisão, uma melhor decisão. Eu sempre achei que eu sabia tudo,
né? Então, quando o vento bateu, quando o tsunami chegou, o meu casamento se desmontou, eu me desmontei também, eu me vi sozinha, sem saber o que fazer. E aí é um misto de coisas, né? É a vergonha, é ver que aquilo que você planejou não deu certo, é um misto de sentimentos, sentimento de fracasso, quando você passa pelo divórcio. E aí, o que que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa de não deixar, como eu vou dizer, de não deixar a peteca cair, de fazer, de ir para cima, de não me deixar abater, né, e me levantar. Então, durante os últimos 5 anos do meu casamento, foram momentos muito difíceis. Eu entrei em depressão, eu passei por um processo, né? Entrei no processo de autoconhecimento, cheguei no divórcio, e esse foi um dos momentos mais doloridos da minha vida. O medo de ficar sozinha, o medo de recomeçar, o medo de não dar conta, do julgamento, né? Tudo isso misturado, mas na verdade eu não tinha consciência da minha dependência emocional. Eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Mesmo assim, eu optei por tomar essa decisão, e esses 5 anos eles foram os de maior aprendizado, porque eu não tinha consciência dessa dependência emocional, então eu sofri muito, eu cobrava muito, né, do outro, eu achava que ele tinha que me fazer feliz, eu achava que, sabe aquela boazinha? Deu lugar a uma tirana, porque mesmo que ele tenha feito coisas que contribuíram para o fim do nosso casamento, eu também fiz, eu também fiz. O casamento é 50% cada um, né? Ele tinha a parcela dele e eu a minha. Então, e eu vivia botando a culpa nele, sabe? As coisas não estão dando certo porque eu era incapaz de olhar para mim. Eu era incapaz de enxergar que eu também contribuía e alimentava essa situação, né? E aí, em 2018, eu comecei a estudar, a conhecer o Ho'oponopono, comecei a entender um pouquinho sobre autoconhecimento, fiz um processo de terapia, um processo de coaching também, e em 2019 eu cheguei à conclusão de que a melhor solução naquele momento para mim era o divórcio. E aí isso aconteceu, a gente se divorciou, e de lá para cá eu estudo muito, já fiz mais de 30 formações de terapia, de Ho'oponopono, de Reiki, né? Então, toda essa parte do autoconhecimento, e faço até hoje, né? Então, o meu trabalho hoje, ele é justamente voltado às mulheres se reconectarem com elas mesmas, que foi o meu processo. No meu processo, eu precisei me reconectar de novo comigo, porque no meio do caminho de tudo isso eu me perdi. Então, hoje eu ajudo mulheres. O Ho'oponopono me ajudou muito, muito, muito. Então, hoje eu tenho atendimentos voltados à reconexão das mulheres com a ajuda do Ho'oponopono. Só que muito mais do que isso, a gente trabalha o autoconhecimento, toda essa parte da autoconfiança, da segurança da mulher, da criança interior. Então, hoje o meu trabalho está totalmente voltado a esse meu eu do passado, essa mulher que eu fui lá atrás e que foi transformada. Então, são 8 atendimentos onde a gente faz essa trajetória. E depois que eu me divorciei, eu senti outra dor, que foi depois de 24 anos com uma pessoa, você não saber exatamente o que você faz, o que você escolhe, se você quer tomar Nescau ou Toddy. Eu tomava Nescau naquela época e falava, gente, mas eu não sei se eu gosto de Nescau ou de Toddy, porque ele gostava de Toddy e eu tomava Toddy, sendo que eu gostava de Nescau. Esse é um exemplo só.
Então, eu precisava fazer um trabalho comigo para cortar esses laços. E aí, então, eu desenvolvi o Quanticamente Divorciada, que é justamente para essas mulheres que se divorciaram e não conseguem se desconectar. Fura o pneu do carro, você lembra que era ele que trocava, né? Você assiste um filme, parece que tudo que está na tua vida te remete a ele, né? E aí você acaba querendo voltar, e às vezes isso não é possível. Então, é preciso fazer um trabalho de corte de laços. Não que eu não vá falar mais com ele, mas os laços que foram muito profundos, né? Essa troca de energia são cortadas. E hoje eu também atendo mulheres com esse corte de laços energéticos e que me ajudou muito, me ajudou demais a realmente andar sozinha, fazer tudo o que eu precisava fazer, sem ficar voltando, né, para esse relacionamento que já tinha acabado. Depois disso, eu criei mais um atendimento, que foi o método GPS para mulheres que estão na beira do divórcio, né? Porque essa foi uma das partes mais doloridas. Eu estar ali naquele relacionamento e não saber o que fazer, não saber que comportamento adotar, né? Isso me fez ter um sofrimento muito grande. E hoje eu também ajudo mulheres que, na verdade, estão passando por alguma dificuldade dentro do casamento e não sabem o melhor caminho a seguir, né? Não que eu saiba o melhor caminho a seguir, mas com a experiência, com o sofrimento, com os cursos, a gente vai entendendo, tendo uma visão, adquirindo conhecimentos, colocando em prática, as minhas clientes foram colocando em prática e tendo resultados. E aí, fez também eu ter esse atendimento, né? E por que que eu estou falando tudo isso, né? Porque às vezes a gente passa uma vida inteira achando que não existe solução. Na verdade, é que a gente não enxerga o caminho. O meu trabalho com o Ho'oponopono é justamente esse: fazer você soltar, é, limpar os seus óculos, né? Como se seus óculos estivessem embaçados e você não estivesse enxergando o caminho. O Ho'oponopono ajuda, limpa isso, ajuda a limpar essas memórias para que você possa enxergar melhor, né? Para você olhar essa solução da melhor forma. Cada caso é um caso, às vezes a melhor solução não está no divórcio. E aí você só consegue olhar para aquilo e enxergar o divórcio. Então, a melhor solução, às vezes, não é fazer do jeito como você vem fazendo. Às vezes, a melhor solução é mudar a estratégia, mudar o jeito de falar, melhorar a comunicação. Mas como? Como que eu faço isso? E é esse o meu trabalho. Então, atualmente, eu tenho esses três atendimentos, esses três tipos de mentoria, de atendimento, que, na verdade, eu junto com a terapia, que faz toda a diferença na vida de quem está disposta a aprender, de quem está disposta a encarar essa jornada do autoconhecimento e sair desse lugar desconfortável.